Amigos queridos, irmãos de caminhada, que a paz de Jesus nos sustente, nos ampare, fortalecendo-nos cada dia, cada vez mais. Hoje nós vamos ler um item tão importante que talvez explique para muitos o que sejam as bem-aventurados aflitos, que é o esquecimento do passado. Em vão se objeta que o esquecimento constitui obstáculo a que se possa aproveitar da experiência de vidas anteriores. Havendo Deus entendido de lançar um véu sobre o passado, é que há nisso vantagem. Com efeito, a lembrança traria gravíssimos inconvenientes. Poderia, em certos casos, humilhar-nos singularmente, ou então exaltar-nos o orgulho e, assim, entravar o nosso livre-arbítrio. Em todas as circunstâncias, acarretaria inevitável perturbação nas relações sociais. Frequentemente, o espírito renasce no mesmo meio em que já viveu, estabelecendo de novo novas relações com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes haja feito. Se reconhecesse nelas as a quem odiara, talvez o ódio se lhe despertaria outra vez no íntimo. De todo modo, ele se sentiria humilhado em presença daquelas a quem houvesse ofendido. Para nos melhorarmos, outorgou-nos Deus precisamente o de que necessitamos e nos basta. A voz da consciência e as tendências instintivas priva-nos do que nos seria prejudicial. Ao nascer, faz o homem consigo o que adquiriu. Nasce qual se fez, em cada existência tem um novo ponto de partida. Pouco lhe importa saber o que foi antes. Se vê-se punido, é que praticou o mal. Suas atitudes, tendências, mas indicam que lhes resta corrigir em si próprio, e nisso que isso deve concentrar-se toda a sua atenção. Porquanto, daquilo de que se haja corrigido completamente, nenhum traço mais conservará. As boas resoluções que tomou são a voz da consciência, advertindo do que é bom e do que é mal, e dando-lhe força para assistir às tentações. Aliás, o esquecimento ocorre apenas durante a vida corpórea. Volvendo à vida espiritual, readquire o espírito lembranças do passado. Nada mais há, portanto, do que uma interrupção temporária, semelhante à que dá numa vida terrestre durante o sono, a qual não obsta no dia seguinte, nos recordemos de que tenhamos feito na véspera e nos dias precedentes. E não é somente após a morte que o espírito recobra a lembrança do passado. Pode dizer-se que jamais a perde, pois que, como a experiência o demonstra, mesmo encarnado, adormecido o corpo, ocasião em que goza de certa liberdade, o espírito tem consciência de seus atos anteriores, sabe por que sofre e que sofre com justiça. A lembrança unicamente se apaga no curso da vida exterior, da vida de relação, mas na falta de uma recordação exata, que lhe poderia ser penosa e prejudicar nas suas relações sociais, forças novas, aure ele nesses instantes de emancipação da alma, se o sabe aproveitar. Nós vamos convidar a todos a elevar o nosso pensamento até Jesus, para que possamos, Mestre, nos fortalecermos, sentirmos a grandeza do Evangelho de Jesus em nossa vida. Senhor, ajude-nos a percorrer as estradas que a reencarnação tem nos oferecido com mais lucidez. Que saibamos questionar, refletir no que trazemos na nossa bagagem, nas nossas construções, ou muitas vezes deixamos de realizá-las por nossos interesses mesquinhos. Mestre, dai-nos força
para vencermos a atual oportunidade que as experiências que a reencarnação tem nos ofertado. Ajude-nos a amar aqueles que ainda não pensam como nós, aqueles que ainda não sentem o que sentimos, e que possamos reconhecer o valor das diferenças em nossa vida. E que na sua bondade excelsa, os benfeitores amigos, aqueles que ampararam a nossa trajetória reencarnatória, o nosso planejamento, estejam mais próximos de nós, intuindo-nos, auxiliando-nos, para que possamos caminhar de acordo com toda a proposta que a reencarnação nos trouxe. Obrigado, Jesus, que a doce paz do seu amor esteja sempre presente em nosso pensamento, que assim seja. Queridos amigos, falar de esquecimento do passado para nós é algo assim extremamente importante para que a gente possa situar quais são as nossas verdadeiras condições, quais são as nossas verdadeiras situações que hoje vimos fazer. Nós, olhando o Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar na pergunta 392, por que perde o espírito encarnado a lembrança de seu passado? Não pode o homem, nem deve saber tudo. Deus assim o quer em sua sabedoria. Sem o véu que lhe oculta certas coisas, ficaria ofuscado como alguém sem transição saísse do escuro para o claro. Esquecido de seu passado, ele é mais senhor de si. Olha a grandeza disso, amigos. Esquecido do seu passado, ele é mais senhor de si. Se nós trouxéssemos na lembrança tudo aquilo que fomos, talvez não tivéssemos coragem de sair do lodaçal que nos envolve e sentirmos a grandeza de tudo isso que o Senhor tem nos trazido. Ó Jesus, que saibamos agradecer por esse véu do esquecimento. Ele é um véu e não é uma muralha, porque nós sabemos e reconhecemos muitas vezes as nossas dificuldades. Como pode o homem ser responsável por atos e resgatar faltas de que não se lembra? Essa é a pergunta 393. Como pode aproveitar da experiência de vida de que se esqueceu? Concebe-se que as tribulações da existência lhe servissem de lição, e se ele recordasse dos que as tenha podido ocasionar. Desde que, porém, disso não se recorda, cada existência é para ele como se fosse a primeira, e eis que então está sempre a recomeçar. Como conciliar isto com a justiça de Deus? E aí Kardec nos mostra, em cada nova existência, o homem dispõe de mais inteligência e melhor pode distinguir o bem e o mal, porque nós aprendemos, amigos. Cada reencarnação nós avançamos, nós damos um passo, nós adquirimos novas construções, mas à medida que nós vamos melhorando a nossa condição espiritual, a nossa bagagem, nós vamos buscando força para corrigir aquelas memórias lá pretéritas, aquilo que nós deixamos pendências. E aí Kardec nos mostra onde estaria o mérito se ele lembrasse de todo o seu passado. Nós não poderíamos melhorar, nós estaríamos presos a eles. E quando o espírito volta à vida anterior, diante dos olhos que lhe estende toda a sua vida pretérita, vê as faltas que cometeu e lhe deram causa ao seu sofrer, assim como de que modo as teria evitado. Então nós vamos ver que reconhecer essa justa situação em que se nós achamos, buscar então uma existência nova para reparar aquilo que não conseguimos fazer. Essa é a bênção da reencarnação. A reencarnação é o véu do esquecimento do passado. E é por isso que nós escolhemos provas semelhantes àquelas, para que a gente aprenda a aproveitar o máximo as oportunidades de reencontrar com esses espíritos, e que nós muitas vezes ainda não compreendemos, são as lutas
que nós devemos nos apropriar para que possamos avançar, adiantar e pedir aos espíritos amigos para que eles possam estar junto de nós, auxiliando a buscar novas conquistas, a sentir dentro de nós das novas oportunidades. Escolher as nossas provas, amigos, é uma bênção, porque nós não estamos em reencarnações compulsórias. Aqueles que assim encontram, eles não tiveram direitos de escolha. E nós temos pedido aos espíritos que nos auxilia, que nos auxiliasse. Por isso que André Luiz nos diz que nós deveríamos reencarnar para sermos completistas, ou seja, completa a sua reencarnação, de acordo com o seu planejamento reencarnatório. Que o espírito tome consciência do que veio fazer, para que a gente possa se esforçar cada dia mais para levar adiante as esperanças de progresso, e eles nos intuem, eles nos ajudam para que a gente não caia nos mesmos resvalar, aquilo que foi, nós tivemos grandes prejuízos nas nossas quedas, que resvalaram tantas dores. E é por isso que nós temos que buscar o pensamento nesses espíritos amigos, nesses companheiros de ontem que ajudam, num filho que está conosco, que veio para nos ajudar, numa mãe que nos orienta, num pai que nos aconselha, que nos dá a mão. Não importa quem ele foi, porque também fomos e somos e continuamos a ser espíritos doentes. É preciso que a gente receba um criminoso de ontem como um filho que aprendemos a amar, que possamos suavizar as suas angústias e ampliar as suas esperanças de progresso. A voz da consciência, muitas vezes, é aquilo que fala, é a lembrança do passado, é as tristezas que não sabemos de onde vêm, é os incautos que não soubemos compreender. São as dores que muitas vezes é para que nos possamos recolher, advertir, para que nós não vamos cair novamente nas mesmas faltas, nos mesmos erros. Esse passado traz uma lembrança sombria, mas a luz da verdade nos ilumina. É uma nova existência, amigos. E se nós hoje trazemos dores, provas, mas também trazemos a coragem. Somos um espírito que desejamos vencer e é em busca do Evangelho, das lições do Cristo, que nós temos que caminhar com força. Não temos, é certo, durante a vida corpórea, toda a lembrança do que fomos, do que fizemos em outras existências. Mas temos de tudo isso na forma de uma intuição, percebendo as nossas tendências, nossos instintos. Muitas vezes nossas reminiscências são manifestadas por forças doentias que falam: meu Deus, por que erro? Por que ainda caminho pelo mal? E a nossa consciência é o desejo que experimentamos de não rescindir nas faltas já cometidas, mas buscarmos uma nova resistência aos pendores do passado. E na pergunta 394, Kardec nos traz isso com tanta clareza, que nos mundos mais elevados do que a Terra, onde os que habitam não se veem premiados pelas necessidades físicas, pelas enfermidades que nos afligem, os homens compreendem que são mais felizes do que nós. Isso é tudo relativo, amigos, porque a felicidade é uma construção íntima. E nós estamos buscando, nessa oportunidade reencarnatória, meios para que eu possa crescer em busca de um momento como nós estamos sendo convidados hoje a viver no mundo de regeneração. Mas eu não quero regenerar, porque eu não quero deixar as coisas do mundo. Eu não quero deixar os meus atavismos. Eu vivo ainda carregando as minhas ilusões. E entre nós, o rico não sofre as angústias
das necessidades materiais. Como pobre, nem por isso se acha isento das tribulações que o tornam amarga a vida. Não, é preciso que a gente compreenda que todos nós que estamos no mundo reencarnados, não aqui viemos para sermos infelizes. Nós estamos aqui não para lastimar a sorte, mas estamos aqui para aprender a lutar, a amar, a perdoar, para que possamos completar a nossa reencarnação com esforço, vencendo as dores das existências passadas. Quantos que caminham conosco, que se acham presos nas situações do passado? Não, amigos, no esquecimento das existências anteriores que já foram passadas, transcorridas. Quando fomos amargurados, não há qualquer coisa de providencial que possa revelar para nós uma sabedoria divina? Será que nós não sentimos a providência divina em nossa vida? As intuições que muitas vezes somos acometidos, os desdobramentos do sono, sonhos importantes nos mundos superiores, tudo é diferente, porque nós passamos a libertar dos pesadelos que muitas vezes afligem a nossa memória. Viver nos mundos inferiores é viver nas lembranças tristes das nossas infelicidades. E eu creio que nenhum de nós desejamos. O esquecimento do passado é a bênção divina que Deus nos concedeu para que nós pudéssemos compreender a força da misericórdia que Deus está nos concedendo. E por isso, queridos amigos, eu não posso mais viver debaixo das sombras. O esquecimento do passado é algo que me oportuniza sair do entorpecimento. O que fomos ontem ainda vive no que somos hoje, porque tem as reminiscências. Esquecemos detalhes do que fizemos de nós, mas não esquecemos o essencial, que do nosso inconsciente interfere na nossa vida, como se estivéssemos debaixo de um processo auto-obsessivo. Liberte disso, amigos. Estamos numa nova oportunidade. E Jesus há de nos conceder novos relacionamentos, novas aprendizagens, novas oportunidades para amar. E aí nós vamos ver que no altar divino do nosso coração, da nossa consciência, vamos aprender a desculpar sempre, ajudar sem repouso, para que a gente possa libertar e desenfaixar dos pesados compromissos que tivemos com as sombras de nossas iniquidades. Que Deus nos abençoe. Lembremos sempre que somos ainda o reflexo do que somos e obtemos no mundo o que merecemos. Que Jesus possa nos fortalecer e que nesta hora possamos ainda sentir o manancial do amor desses benfeitores a nos estender as mãos, fortalecendo-nos no passe. Deus, nosso Pai, dai-nos força e coragem, que o passe realinhe os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, fortalecendo os nossos ideais. Que cada um possa fazer as suas rogativas, fluidificai as nossas águas e que seu amor estenda a todos aqueles a quem os nossos pensamentos buscam nesta manhã. Que Jesus nos ampare. Recebam, amigos, o abraço fraterno do Grupo Espírita Esperança e Caridade. Fiquem com Deus, com Jesus em seus corações.